Deus, te agradecemos por mais um dia de sábado. Te agradecemos por, mais uma vez, termos a oportunidade de iniciá-lo reunidos e estudando juntos para entendermos o que está acontecendo ao nosso redor e isso nos ajudando a enxergar o que está por vir e a nos prepararmos. Esteja conosco neste estudo, nos guiando e nos direcionando. É o que te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Então, conforme foi divulgado, o tema do nosso estudo de hoje é o declínio da democracia e o autoritarismo de Trump. Quando o Gabriel me perguntou se eu podia passar isso tudo, ele perguntava, você tem algum artigo em mente? Eu falei para ele, vários. E, e eu confesso que inicialmente eu falei, gente, como é que eu vou escolher? Porque tem artigos muito bons sobre esse assunto. Mas acabou que acabou se destacando entre os artigos que eu tinha. E inicialmente não era minha intenção ler esse artigo, mas nós vamos começar então o estudo, na verdade, lendo esse artigo, tá? Para explicar para vocês, a gente vai ler esse artigo, ele é curtinho, e na sequência eu vou falar um pouquinho sobre um dos assuntos abordados dentro desse artigo, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. Me falem aí se tá ok, todo mundo consegue enxergar, né? Beleza, maravilha. Então, a gente vai falar sobre o declínio da democracia e o autoritarismo de Trump. O artigo que a gente vai ler é esse aqui. Ele foi publicado, tá? Só para vocês saberem que acho que isso é um ponto importante. Em 14 de maio de 2025. Então, tem quase um ano que esse artigo foi publicado. Ele foi publicado na Scientific American, então uma revista muito importante nos Estados Unidos. Só um segundo, gente. Desculpa, gente. Ele veio me pedir para ensinar o alfabeto para ele em inglês. Então, a gente vai ler esse artigo. Ele foi publicado há quase um ano, então esse é um ponto muito importante para a gente considerar. Na Scientific American, que é uma revista muito importante nos Estados Unidos, ela tem bastante peso, tá? Aqui, eu quero contar com a participação de vocês. Esse primeiro slide eu vou ler, mas eu tenho mais 6 slides. Então, se a gente tiver 6 voluntários, ou pelo menos 3, para a gente dividir aí 2 para cada. Tem alguém quer ler aqui comigo? Eu posso. Tá, então, Rose, o que mais? Mais alguém? Carol? Tá, Gabriel? Mais alguém quer ler? Senão, provavelmente divide aqui. Eu vou deixar aqui, então, assim. Então, a gente pode intercalar, tá? Eu vou ler primeiro e a gente vai na sequência. Rose, Carol, Gabriel. Rose, Carol, Gabriel. Beleza? Rayane também? Maravilha. Então, vou começar aqui lendo essa primeira parte. Então, o artigo tinha como título o seguinte: A ciência nos diz que os Estados Unidos estão caminhando para uma ditadura. Os sinais de alerta são abundantes. Pesquisas políticas indicam que os Estados Unidos estão se tornando uma autocracia. Como. Deixa eu só tirar pronto. Como presidente, Donald Trump preenche praticamente todos os requisitos para ser considerado um autocrata. Em setembro passado, isso 2024, a Scientific American alertou para as fantasias conspiratórias sem sentido de Trump, que ele ignora a crise climática e tem predileção por ideólogos não qualificados, que ele nomearia caso fosse reeleito presidente. Agora, estamos em maio de 2025 e, infelizmente, tudo isso se confirmou. Os Estados Unidos estão em uma situação ruim
e alertam os estudiosos parecem estar caminhando para uma situação ainda pior. Rose? Rose, pode ler para gente? Posso, deu uma travada aqui, por isso Ah, que eu não tá. vi mais. É, o meu é esse? Isso, esse slide todo, tá? Tá. Pior ainda do que os ataques implacáveis de Trump à ciência têm sido os ataques de seu governo à lei. Seus funcionários demitiram ilegalmente funcionários federais, confiscaram verbas do Congresso e prenderam pessoas nas ruas para deportá-las para prisões estrangeiras, ameaçando fazer o mesmo com todos os cidadãos americanos. A profundidade e amplitude do desrespeito deste governo pelas liberdades civis, pelo pluralismo político, pela separação de poderes e por restrições legais de todos os tipos, o caracterizam como um regime autoritário, disse o professor de Direito David Posen, na Faculdade de Direito da Universidade de Colômbia, ao New York Times em abril. Todos nós devemos nos preocupar com o fato de que os Estados Unidos da América estão caminhando para uma autocracia, governo por uma única pessoa, mesmo sem que a ciência política ofereça um alerta. Mas os estudos sobre como as nações caem nesse estado infeliz, visto em lugares como a Turquia e a Hungria, podem não surpreender você com o que sugerem sobre os Estados Unidos da América. Carol? Desde a posse de Donald Trump, o país embarcou em uma ladeira escorregadia rumo à autocracia, concluiu o cientista político Daniel Stockmer, da Universidade de Ottawa, em um relatório de maio publicado na revista Politics and Policy. Em vez de um golpe, os ataques de Trump a escritórios de advocacia, universidades, imigrantes e outros constituem uma forma mais gradual de erosão democrática, escreve ele, que segue uma teoria de 6 etapas de autocratização gradual baseada em pesquisas sobre o retrocesso democrático observado em todo o mundo nas últimas décadas. O modelo surgiu em grande parte do trabalho da cientista política Marianne Neuer, da Universidade Tecnológica de Dresden. Ela analisou o colapso da Venezuela no último quarto de século, examinando como os estados passam da democracia à autocracia em etapas, em oposição a um golpe repentino. Gabriel? Os Estados Unidos da América já violaram as 3 primeiras etapas da teoria de Stockman. A primeira etapa é a agitação social, que teve origem no movimento Tea Party durante o governo Obama, marcado por uma política agressiva, reações contra minorias e imigrantes e desconfiança nas instituições. Os Estados Unidos da América passaram, nas últimas 2 décadas, de uma democracia plena para uma democracia imperfeita, de acordo com o Índice Global de Democracia da revista The Economist. A segunda etapa requer um projeto de mudança radical, como o movimento populista de Hugo Chávez na Venezuela na década de 1990, ou, no caso dos Estados Unidos da América, o movimento MAGA de Trump, que defende os privilégios dos homens brancos e detém a lealdade primordial de muitos republicanos. O terceiro passo é uma vitória eleitoral decisiva aplicável a Chávez em 1999 ou a Trump em 2024, sendo que esta última votação também deu a Trump o controle de um Congresso subserviente. Isso nos deixa à beira do quarto passo, o
desmantelamento dos freios e contrapesos ao poder executivo. Rayane? Se minha teoria estiver correta, os Estados Unidos da América ainda estão nessa fase de transição entre democracia e autocracia, afirma por e-mail. Se eles se moverem mais na direção da autocracia, veremos que o governo tentará desafiar mais ordens judiciais. Uma parte fundamental da quarta etapa é a declaração de emergências fabricadas como o Medo Vermelho, da era McCarthy, para pisotear os freios e contrapesos, como o controle do sistema jurídico pelo judiciário. Em maio, por exemplo, o vice-chefe de gabinete da Casa Branca sugeriu que Trump poderia suspender unilateralmente o habeas corpus, um recurso legal para detenções ilegais que remonta pelo menos à Magna Carta e está presente na Constituição dos Estados Unidos para prender sumariamente imigrantes. Ele citou uma invasão imaginária. Embora as travessias de fronteira estejam em seu nível mais baixo na história dos Estados Unidos, de acordo com a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos de Trump, com motivo. Os tribunais provavelmente resistiriam a tal medida, como fez a Suprema Corte durante o governo Bush em 2008, e o fato de o governo Trump acatar as decisões judiciais determinará se a quarta etapa ocorreu. Rose, pode ler para a gente de novo? Sim. Um critério mais simples de autoritarismo competitivo. Opa. Tem parte para cima. Hum? Tem mais 2 parágrafos para cima ainda. Sim, sim. Os alertas para o quinto passo no caminho para a autocracia, garantir o poder a longo prazo, vêm das reflexões de Trump sobre buscar um terceiro mandato presidencial inconstitucional. O passo final, a violação dos direitos e liberdades básicos, também está emitindo sinais de alerta, diz Stockmer. Isso já é evidente nas ordens executivas que retiram os Estados Unidos da América do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, removem membros transgêneros das Forças Armadas e privilegiam o cristianismo. Ele prevê que ataques aos direitos de voto das minorias em 2026 e 2028 seriam um resultado separado dessa etapa. Um critério mais simples de autoritarismo competitivo para medir o colapso democrático vem dos cientistas políticos Steven Levitsky, Luca Nwey e Daniel Ziblatt. No início deste mês, propomos uma métrica simples, o custo de se opor ao governo, escrevem eles no New York Times. Por essa medida, acrescentam os Estados Unidos já cruzaram essa linha, ordenando investigações do Departamento de Justiça sobre supostos inimigos políticos, doadores do Partido Democrata e veículos de comunicação que vão da CBS News ao Des Moines Register. A ofensiva autoritária do governo teve um impacto claro, mudou o comportamento dos americanos, forçando-os a pensar 2 vezes, acrescentaram. Carol? A boa notícia é que a queda na autocracia não é inevitável para os Estados Unidos. Os tribunais podem se manter firmes. O Congresso pode começar a ouvir os manifestantes à medida que a popularidade de Trump cai, e a coalizão republicana, descrita como grandes empresas de tecnologia de um lado, nacionalistas brancos do outro,
na Boston Review pode se fragmentar. Mesmo assim, o dano já causado é real. É muito fácil destruir algo como a USAID, mas leva muito tempo para reconstruí-la, tanto fisicamente quanto em termos de confiança, tanto nos Estados Unidos quanto no exterior, diz Stockmer, observando a rápida queda na opinião dos canadenses em relação aos Estados Unidos, de positiva para fortemente negativa. Posso derrubar uma casa em um dia, mas levará um ano ou mais para reconstruí-la. Obrigada a todo mundo que leu. Então, esse artigo eu achei bem interessante, porque uma das principais pessoas mencionadas, Daniel Stockmer, ele é um cientista político, e nesse artigo ele menciona que ele chama de teoria, os 6 passos, né? De algo que ele chama de teoria da autocratização gradual, né? E é isso que a gente vai olhar um pouquinho hoje. Aqui no artigo, eles mencionam, né, como isso já é possível de identificar alguns desses passos se cumprindo nos Estados Unidos. Então, a gente vai olhar um pouquinho mais detalhes, como esses passos já se cumpriram nos Estados Unidos e em que ponto a gente está nesse processo de acordo com essa teoria e de acordo com o que está acontecendo, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre a teoria da autocratização gradual. E a primeira coisa que a gente vai olhar, a gente precisa entender, primeiramente, como que as democracias caem. E isso aqui que eu vou falar para vocês está baseado num outro, eu vou chamar de artigo, mas não é um artigo de jornal, tá? É um artigo científico, se eu puder dizer assim, que foi escrito pelo Daniel Stockmer, tá? E nesse artigo ele menciona o seguinte: as democracias elas caem de 2 maneiras, tá? Por meio de um golpe repentino, que envolve então mudanças drásticas, que levam a um colapso democrático súbito, ou por meio de uma lenta degeneração das leis e procedimentos democráticos, né, que é o que a gente tem testemunhado hoje nos Estados Unidos, e em outras democracias, como ele cita como exemplo a Índia e a Hungria. Tá? Então, como eu falei, o Daniel Stockmer, ele é um cientista político especializado em política comparada. Então, uma das coisas que ele mais faz é comparar políticas. Tá? E aí ele identifica, então, 6 passos, 6 etapas dentro dessa autocratização. E essas 6 etapas são essas. Primeiro, que ele identifica é a instabilidade social. Então, como primeiro passo, ou como se fosse uma pré-condição, ele defende que é necessário alguma turbulência social, que pode se manifestar como uma parcela significativa da população sentindo-se excluída, uma insatisfação generalizada com o governo, queixas econômicas, um desejo por mudanças radicais ou um sentimento que ele chama de desenraizamento cultural. Tá? Mas ele aponta que essa turbulência social, essa instabilidade social é uma condição necessária, mas insuficiente para que uma mudança radical aconteça. Para ter sucesso, né, eleitoral, ele precisa, então, de uma mobilização através de um projeto de mudança radical. Tá? Isso envolve, então, a formação de uma coalizão vencedora. Né? É preciso ter um líder forte dentro dessa mobilização, um líder que seja poderoso, engenhoso e convincente o suficiente para materializar essas queixas e mobilizar a maioria da população em torno dessa causa. E ele faz uma análise de todos os casos recentes, né, onde houve um retrocesso democrático bem sucedido. Esse líder poderoso, ele geralmente tende a ser um político populista carismático.
E então, passado por isso, a gente tem a parte da eleição. Esse populista, ele precisa ser eleito. Uma vez eleito, então ele consegue concluir essas 3 etapas, e ele vai, então, para as próximas. O passo seguinte, depois de ser eleito, é essa reconfiguração do equilíbrio do poder e uma neutralização dos freios e contrapesos. Isso significa mexer na estrutura em si do governo e da democracia. Depois a gente tem a garantia de persistência do poder, ou seja, ele busca consolidar o poder de forma que ele possa permanecer no poder. E o passo final, opa, sumiu aqui, mas é essa limitação das liberdades civis. Tá? Isso envolve, então, uma restrição de direitos e liberdades. Tá? E a gente vai olhar, então, como esse modelo de autocratização gradual tem se aplicado aos Estados Unidos. Tá? A etapa 1, a gente viu a turbulência social. Dentro dos Estados Unidos, a gente viu que isso acontece a partir do movimento Tea Party, durante o governo do Obama, onde começa a surgir uma desordem dentro ali do tecido social dos Estados Unidos. A gente vê vários desenvolvimentos que moldaram os Estados Unidos na última década. E esses movimentos incluem esses, que é um discurso político mais polarizado, uma reação cultural contra medidas de igualdade, diversidade e inclusão, uma crescente insatisfação e desconfiança nas instituições da democracia e a disseminação de narrativas etnopopulistas que dividem a sociedade em 2 polos, onde você tem um merecedor e virtuoso e o outro não merecedor e prejudicial. A etapa 2, a gente vê no MAGA 2, tá? Que é um projeto de mudança radical, que o Trump ele se beneficiou e aproveitou muito, né, das fissuras dentro da democracia que ele encontrou. Então, ele se apoiou no MAGA. Aqui no MAGA, a gente tem esses 5 pilares, né, que é o fortalecimento do cristianismo e do nacionalismo branco, drenar o pântano em Washington, que é fazer uma limpeza dentro das pessoas que estão em Washington, interromper toda a imigração ilegal para os Estados Unidos, adotar uma agenda América Primeiro, ou nacionalista imperialista, e também acabar com a cultura da moda e resgatar os valores tradicionais, né? Isso é algo que a gente vê que bem alinhado com o que a gente viu com base no projeto 2025. A gente vê também algo bem interessante, que eu preciso até ler aqui nas minhas notas, que em 2024 houve um momento estava um momento bem propício para o sucesso do projeto radical de Trump. Entre 2016 e 2024, ele conseguiu assumir, de certa forma, o controle absoluto do Partido Republicano. Na campanha eleitoral de 2024, o Partido Republicano ele era o partido do Trump, de Trump. Embora houvessem vozes dissidentes como, por exemplo, a Liz Cheney, que não estavam de acordo, ela se tornou secundária. E outras vozes mais moderadas, como as de Mitt Romney e Jack Blake, ou eles se aposentaram ou deixaram o partido. Enquanto isso, outras figuras notáveis, como Lindsey Graham e Mitch McConnell, eles aderiram à campanha de Trump e se uniram em torno desse projeto de mudança radical nas esferas cultural, política e econômica. O projeto de Trump também encontrou aliados poderosos na religião organizada e nas grandes empresas de tecnologia. Em particular, a gente tem, né, os principais nomes da tecnologia na linha de frente, como Elon Musk, mas também o Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, em um papel um pouco mais discreto, mas que se uniram ao projeto do Trump. Depois, a terceira etapa que a gente vê é a vitória eleitoral decisiva. E no dia da eleição, né, em 5 de novembro, o projeto do Trump venceu decisivamente as eleições, tanto presidenciais quanto para o Congresso, né,
o Trump na eleição de 2024 venceu o voto popular por aproximadamente 2 milhões e 300 mil votos, essa foi a diferença. Então foram 77,3 milhões de votos para o Trump e 75 milhões para Harris. Ele também conquistou 312 dos 538 votos do colégio eleitoral e também conquistou todos os chamados estados decisivos, ou indecisos, como Georgia e Michigan. E, além disso, para completar essa vitória eleitoral, os republicanos também conquistaram a Câmara dos Representantes e o Senado. Tá? Então, essas 3 etapas, a gente vê que já foram concluídas, conquistadas dentro dessa autocratização gradual. Tá? Agora a gente vai olhar um pouquinho a etapa 4, 5 e 6. A gente entende que, atualmente, os Estados Unidos está na etapa 4. Tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o que é ou era esperado dentro dessa etapa 4, de acordo com Stockmer. E depois a gente vai ver como é que a que pé tá bom? Então, o que era esperado? Que o líder, ele acumulasse mais poderes presidenciais para poder proclamar emergências nacionais, tá? E com isso justificar ações executivas mais abrangentes e mais firmes, poder governar principalmente por meio de decretos executivos e desconsiderar ou desafiar os tribunais, expurgar funcionários públicos considerados não leais, substituir altos funcionários por leais, centralizar os expurgos em um pequeno círculo interno, intimidar e marginalizar a mídia crítica, ameaçar a liberdade acadêmica e o financiamento, utilizar uma política externa agressiva e polarizadora e contar com um partido obediente e uma oposição fraca. E aí eu quero a participação de vocês rapidinho aqui, uma pergunta. Do que vocês estão vendo aqui, eu estou vendo seu comentário, Gabriel, agora não sei do que se trata. Se você quiser abrir o microfone e falar. Isso foi bem mais cedo, acho que no Ah, tá. primeiro passo. Pode Tá bom. desconsiderar. Tá. Mas então, aqui, considerando o que é esperado no etapa 4, a minha pergunta para vocês é: o quanto disso aqui vocês conseguem enxergar que já aconteceu ou está acontecendo de alguma forma, ou que vocês conseguem ver que está a ponto de acontecer? Do que vocês têm visto nas notícias? O que vocês acham? Eu acho que já aconteceu tudo, né, Ana? Olha, eu vou te dizer, se não aconteceu tudo, boa parte do que está aqui a gente já vê em andamento, tá? A gente consegue ver claramente, e o interessante de notar que isso está bem alinhado com a pauta do projeto 2025, né? A gente está vendo ele desconsiderar e desafiar não só os tribunais, mas eu vou dizer assim, a ordem das coisas, né? As regras, né? Passando por cima do Congresso, né? Não esperando a aprovação do Congresso para a guerra, por exemplo. A gente tem visto ele demitir funcionários que não são leais, substituindo por funcionários que são leais. O ataque à mídia intenso desde o começo. Eu não lembro agora os detalhes, mas se eu não me engano, eu vi alguma coisa na mídia dele falando, ameaçando a liberdade acadêmica, querendo mexer ali, acho que com orçamento ou com algo que ia para as faculdades, me corrijam se eu estiver errado, mas eu lembro de ter visto alguma coisa nesse sentido. Pode falar, Gabriel. Sim, ele fez isso abertamente, né? O governo é, extorquiu, né? A Universidade de Harvard, né? A Columbia University, assim, as Uhum, grandes universidades, né? Pelo pretexto, né? Deles não estarem fazendo o suficiente para restringir o antissemitismo, né? Quando uhum, houve toda a questão estava no auge, né? Os ataques do Israel contra a Palestina e houve manifestações. Assim, eles literalmente
cortaram as verbas, não? E tiveram que fazer concessões às universidades em troca de nada, basicamente. Uhum. É, olhando aqui o comentário da Carla, que acho interessante mencionar aqui, a diferença, né, entre estado de emergência e estado de exceção. Então, o estado de emergência está ligado a calamidades, né, como foi o caso do Covid-19, e a gente tem o estado de exceção, que é o estádio de sítio ou defesa, que é a suspensão temporária da normalidade constitucional para proteger o Estado de ameaças graves, subversão, guerra. Concentra poder no executivo e pode restringir direitos fundamentais como reunião e sigilo. Obrigada, Carmen. Sim, eu acredito que esse estado de exceção seria algo que poderia ter sido aplicado no 11 de setembro, por exemplo, eu imagino. Então, assim, a gente consegue ver que boa parte do que é esperado para essa etapa 4, a gente consegue enxergar que já está em andamento, né? A gente também, a questão da política externa agressiva e polarizadora, a gente está vendo fortemente. E estamos vendo também um partido que é bem obediente ao que o Trump tem trazido. Então, lembrando que esse artigo, tanto o artigo que a gente leu, quanto o outro material que eu estou usando como base para essa apresentação, foram publicados e escritos no início do ano passado. Então, desde lá, o Trump ele já intensificou muito, né, exatamente esses comportamentos descritos por Stockmer. As demissões em massa, ordens executivas agressivas e a polarização de instituições independentes. E agora aqui, olhando então, como eu falei, então esses foram os principais desenvolvimentos desde março. Falando das demissões em massa, deixa eu só ver se tem aqui. Não, aqui. Então, falando das demissões em massa, a gente pode ver dentro da própria burocracia e do Departamento de Justiça remoções em larga escala de funcionários de carreira e promotores, substituídos por leais ao presidente, especialmente no Departamento de Justiça, e o que enfraquece a independência desse departamento. Tá? E a gente tem também uma regulamentação das agências, né, uma centralização da revisão regulatória na Casa Branca e uma pressão sobre as agências que são independentes, o que ecoa o plano do projeto 2025 de colocar essas agências sob o controle direto do presidente. Dentro dos tribunais, a gente também vê um esforço sistemático para restringir os controles judiciais, incluindo o envio de casos à Suprema Corte que solicitam a limitação da capacidade dos tribunais inferiores de bloquear ações executivas e a invocação de amplas teorias sobre o poder presidencial. Tá? Então, dentro dessa escala, né, do Stockmer, a gente vê que os Estados Unidos ainda está na etapa 4, mas mais avançados nesse caminho do que em março de 2025, quando os artigos foram publicados, mas não totalmente concluído. Tá? Olhando agora, então, a etapa 5, que é a securitização do poder, então, a garantia do poder para ele. Aqui, o Trump está numa fase aí de preparação e não na fase final, que é o que mais preocupa o Stockman. E o grau em que o Trump ele vai conseguir alterar o equilíbrio de poder a seu favor vai também determinar parcialmente a probabilidade dele conseguir manter o poder, seja para ele mesmo ou para alguém próximo após o seu mandato. Mas aqui no artigo ele traz, aqui tem 2 prazos eleitorais importantes para a gente estar de olho, que são as eleições de meio de mandato de 2026 e as eleições de 2028 ou o ano de 2029. Então, no curto prazo, as eleições de meio de mandato de 2026 são importantes. Por quê? Elas se tornam especialmente importantes se a gente considerar a possibilidade dos republicanos perderem
as eleições de meio termo, tá? Porque o que a gente tem que considerar é, se eles perderem, o Trump e os republicanos, eles vão aceitar uma derrota? Essa é a pergunta que o Stockman ele levanta. E no longo prazo, a outra questão importante é, considerando as eleições de 2028, será que o Trump ele vai deixar o cargo em 2029? Embora a gente não consiga responder, né, essa pergunta, a gente sabe que o Trump, o 47º presidente dos Estados Unidos, ele expressou repetidamente um certo arrependimento de ter deixado o cargo em 2021 e que atualmente ele cogita um terceiro mandato. Se a gente aprendeu algo sobre Trump é o seguinte, ele leva tudo que diz a sério, mesmo que seja a coisa mais absurda. Então, a ideia de que Trump ele possa permanecer no poder, além de janeiro de 2029, também não é uma fantasia entre os apoiadores dele, embora possa parecer um pouco loucura. Por exemplo, o Stockman ele menciona o Dan Patrick, que é o vice-governador do Texas. Ele publicou no X, no final de janeiro de 2025, o seguinte: se esse ritmo e sucesso continuarem por 4 anos, e não há razão para que não continuem, a maioria dos americanos realmente não vai querer que ele saia. Mas mais assustador ainda é o deputado Andy Ogles, do Tennessee, que ele, de fato, propôs uma emenda à Constituição que permitiria aos presidentes que cumprissem 2 mandatos não consecutivos, aliás, que permitiria que presidentes que cumprissem 2 mandatos não consecutivos, como Trump, a se candidatarem novamente. Então, considerando que Trump teve seu primeiro mandato em 2016, depois teve o Biden. Então, os 2 mandatos dele não foram consecutivos, então isso permitiria que ele concorresse novamente em 2028. Então, os principais rumos à etapa 5, que a gente pode ver, são exatamente esses. Com relação às eleições e as eleições de meio de mandato, o Trump e os seus aliados, eles já têm lançado dúvidas sobre a legitimidade nas próximas eleições de meio de mandato e pressionado por regras que facilitam o questionamento ou a descreditação de resultados desfavoráveis, revivendo explicitamente a estratégia de 2020. Além disso, a gente tem novas leis eleitorais surgindo. Uma delas chama-se a Save America Act, que significa Safeguard American Voter Eligibility. Está relacionado à elegibilidade do eleitor americano. Uma outra proposta chama-se a MEGA, que é Make Elections Great Again. Então, tornar as eleições grandes novamente. E essas são propostas, né, que visam restringir drasticamente o voto por correio, endurecer os requisitos de identificação e documentação e centralizar o controle de maneira que, segundo o Grupo de Defesa de Direito ao Voto, distorceriam a participação e criariam caos em 2026. Eu não tenho esse artigo, eu acho que eu salvei, mas eu não cheguei a ler em detalhes. Mas acho que essa semana ou semana passada saiu um artigo ou na New York Times ou no Washington Post, falando exatamente sobre isso. Se eu não me engano, na Flórida, eles já conseguiram implementar algo relacionado a esse Save American Act, onde para votar você precisa ser um cidadão específico, tem todas as regras. Então, já na Flórida, já está com isso em vigor, tá? E a gente tem as discussões sobre a possibilidade de um terceiro mandato. Então, o Trump e alguns dos seus aliados, eles continuam a cogitar a ideia de uma mudança constitucional para permitir que ele concorra novamente, já que os seus mandatos não foram consecutivos, sinalizando assim uma ambição que se encaixa aqui nessa etapa número 5. Mesmo que, por enquanto, permaneça fortemente bloqueada pela Constituição. Então, a gente consegue ver que a etapa 5 está em andamento, embora ela não foi concluída ainda, tá? Mas a estrutura dela está sendo construída. E a etapa 6, a gente tem, então, a violação de direitos e liberdades. Stockman ele já observou os primeiros sinais
dois meses após o início do mandato, e agora, no início de 2026, esses direitos eles se expandiram, essa atuação se expandiu. A gente pode ver isso dentro da comunidade LGBT e a mais, e questão de gênero. Então, a gente tem ações executivas, iniciativas políticas direcionadas a pessoas transgênero nas Forças Armadas, benefícios federais e reconhecimento de gênero, além de demandas para vincular disposições antitrans à legislação eleitoral fundamental. Então, por exemplo, a proibição de cuidados de afirmação de gênero para menores e a participação de pessoas trans em esportes. Dentro da imigração e cidadania, a gente tem tentativas de restringir a cidadania por nascimento, expandir os poderes de deportação e criminalizar formas de ativismo político por não cidadãos, sob pretexto de medidas de segurança nacional ou contra ilegais. O acesso ao voto, como a gente já viu, a gente tinha a iniciativa SAFE, né, o SAFE Act, que vai com certeza criar novas barreiras para mulheres casadas cujos documentos não correspondem, vai também para muitos eleitores negros e latinos, para pessoas trans, cujos documentos de identidade não correspondem ao seu nome ou gênero atual, mesmo que o voto de não cidadãos já seja legal e raro. Dentro da sociedade civil e imprensa, a gente tem ataques contínuos à mídia crítica, tratamento preferencial para veículos leais, né? Se eu não me engano, teve alguma ação do Trump com relação às mídias, onde a Fox News, né, a Fox, ela foi poupada desses ataques. Então, a gente vê que existe um tratamento preferencial aos veículos que são leais e medidas punitivas contra universidades e ONGs que dependem de verbas federais. Então, a gente consegue ver que a etapa 6, claramente, ela começou em áreas específicas, mas ainda também está parcialmente sendo limitada por tribunais, governos estaduais e pela reação da sociedade civil. Fazendo aqui um comparativo, né, as etapas 4, 5 e 6. Então, o que o Stockmer descreve na etapa 4, reconfigurar o equilíbrio de poder, enfraquecer os mecanismos de controle e equilíbrio. Atualmente, o que a gente vê está muito mais avançado, uma etapa muito mais avançada do que quando ele escreveu o artigo. A gente vê a burocracia do Departamento de Justiça fortemente politizado, restrições regulatórias e judiciais estão sob pressão, mas não foram eliminadas ainda. Etapa 5, a gente vê que ele buscava, né? A ideia é que garantir o poder para além do mandato atual, através das eleições e limites de mandato. A situação atual, a gente vê que estão em curso os trabalhos preparatórios através de alterações na legislação eleitoral, deslegitimação antecipada às eleições de 2026 e discussões sobre um terceiro mandato, mas ainda não houve qualquer garantia bem-sucedida. E na etapa 6, o Stockman descreve a violação sistemática de direitos, especialmente de minorias e oponentes, e o que a gente vê até agora é um ataque crescente contra pessoas trans, imigrantes e alguns eleitores. A erosão dos direitos, então, ela é real, mas ainda desigual e contestada nos tribunais e nos estados. Tá? Então, em relação ao artigo de 2025, a gente consegue ver que os Estados Unidos eles ainda estão formalmente na etapa 4, mas com avanços parciais e desiguais nas etapas 5 e 6, em vez delas estarem já concluídas. E aí fica a pergunta: os Estados Unidos da América se tornarão uma autocracia? A própria análise do Stockmer, juntamente com dados mais recentes, sugere que os Estados Unidos eles já estão numa zona cinzenta entre uma democracia imperfeita e o autoritarismo eleitoral. Mas eles ainda não são uma autocracia plena no sentido clássico. Teve alguns índices comparativos que eles classificam os Estados Unidos de algumas formas, e eu quero falar para vocês algumas delas. Tem um grupo que ele faz análise de democracias no mundo inteiro, chama V-Dem. E o relatório de 2025 deles, eles já caracterizam os Estados Unidos como um regime autoritário eleitoral.
o que indica que, embora as eleições ainda ocorram, elas não são mais consideradas totalmente livres e justas, segundo esse padrão. Por outro lado, a Freedom House, ela ainda classifica os Estados Unidos como livre em seu relatório de 2025, chamado Liberdade no Mundo, de 2025, considerando os Estados Unidos como uma pontuação geral alta, em torno de 85 de 100. Mas eles observam, né, nesse relatório, uma séria erosão democrática, especialmente em relação ao Estado de Direito e à igualdade de direitos políticos. Agora, outras avaliações de especialistas, como a Carnegie, a deles, inclusive, comecei a ler, são 40 páginas a análise deles, e outras da Century Foundation e da Brookings, descrevem 2025 como um episódio excepcionalmente rápido de retrocesso democrático. Então, eles não consideram ainda como uma autocracia, mas eles conseguem identificar esse retrocesso democrático nos Estados Unidos e um engrandecimento do executivo. Mas eles enfatizam, então, que muitas instituições democráticas formais permanecem em vigor e são contestadas. Então, dentro do modelo de 6 etapas do Stockmer, eu consegui fazer esse gráficozinho aqui, muito legal. Então, de 0 a 10, com base no modelo do Stockmer, os Estados Unidos eles concluíram firmemente as etapas 1, 2 e 3. Eles estão bem avançados na etapa 4, com incursões parciais nas etapas 5 e 6, mas ainda não alcançaram uma autocracia estável e consolidada, onde o líder ou partido governante não possa realisticamente perder o poder. Em outras palavras, os Estados Unidos eles não são mais uma democracia liberal saudável, e pelo menos um importante conjunto de dados classifica eles, né, os Estados Unidos, como um regime autoritário eleitoral. Mas, ainda assim, a gente tem tribunais independentes e alguma liberdade de imprensa, eleições competitivas, ainda que tendenciosas, e uma sociedade civil ativa. Tudo isso significa que ainda estão a alguma distância de uma autocracia consolidada, como a gente vê em outros países, como a Rússia ou a Hungria. Então, há muito o que especular, mas em meio a toda essa especulação, o Stockmer ele fala o seguinte: uma coisa deve ficar clara para todos. O risco dos Estados Unidos se tornarem uma autocracia no futuro próximo é real. E eu acho que aqui acabou. Então, a gente consegue ver que os Estados Unidos está caminhando para isso. E eu acho que é algo que a maioria de nós, de certa forma, espera algo nesse sentido. Mas não talvez uma ditadura como uma ditadura tradicional, como talvez a que a gente teve aqui no Brasil, né? Eu sou ruim de data, gente, década de 50, 60, 70, por aí, né? Mas uma forma de ditadura, né? Ou algo ligado à autocracia, ou como eles mencionaram aqui, um autoritarismo eleitoral, né? Alguém tem alguma dúvida, comentário, pergunta? Vou abrir aqui o chat, peraí. Sim, como o Gabriel mencionou aqui, ainda existem juízes se opondo a políticas do governo, sim. Então, existe ainda uma certa resistência, uma certa oposição. E no artigo dele, o Stockman, ele até comenta, né, que embora os Estados Unidos esteja caminhando para o autoritarismo, ele coloca, né, que não é uma sentença, que ainda há formas de se reverter esse processo, né? Porque os tribunais eles podem se opor, o Partido Democrata ele tem meios de tentar reverter, a própria população conseguiria fazer alguma coisa. Mas o que a gente consegue ver, né, dentro do cenário da profecia mesmo, e do que a gente está vendo das coisas se encaminhando, e aí no meu achismo, eu acho difícil acontecer algo que impeça o Trump de chegar nesse ponto.
Mais alguém? Algum comentário? Pergunta? Eu sei que foi bastante informação, gente. Eu acho que eu acabei falando um pouco rápido, porque eu tenho medo de não dar tempo de eu falar tudo que eu tinha. Ficou claro as 6 etapas dessa teoria? Fez sentido? Eu posso comentar? Pode. Fez muito sentido, sim. Eu acho que nós vemos essas mudanças acontecendo. Um fator que para mim de vez em quando ainda me dá a pensar é o próprio Trump se atrapalhando, não? Porque ele faz muita questão de que ninguém mande nele e ele faz as coisas do jeito que ele quer, não? Se ele acordar um dia com alguma ideia na cabeça, ele vai e não tem nenhum conselheiro, nem ninguém vai poder impedir ele de fazer aquilo, não? E eu estava ouvindo assim vários comentários, né, sobre a atual guerra, né, contra o Irã, né, como os Estados Unidos eh, fez um cálculo assim bastante errado, né, como as imaginavam que as coisas iam acabar rapidamente e agora as coisas estão muito mais complicadas do que haviam pensado, não? Que não era difícil, né, de prever essas complicações, mas parece que não fez parte do planejamento, né? Que tampouco é surpreendente. Então, às vezes eu penso assim que o próprio Trump acaba se atrapalhando com algumas coisas, porque né, entrar numa guerra é, que é não uma guerra mundial e tampouco um pequeno conflito, uma guerra assim de porte médio, não tem um enorme risco, não? Porque isso pode se arrastar, isso pode afetar muito assim a popularidade, né, entre a população, assim, né, sobre como vem, né? Ninguém quer que sejam enviadas tropas, que morram mais americanos, né? Então, tudo isso são, assim, fatores que ainda me deixam, às vezes, um pouco, sei lá, assim, não inseguros, mas eu quero ver como que ele vai, ainda assim, vão conseguir, né, de avançar nessa evolução que a gente está observando, né? Uhum. Como a, no próprio artigo o Stockenberg menciona, e eu tenho visto bastante artigos a respeito, é interessante a gente ficar de olho nas eleições de meio termo. Eu acho que realmente vai ser um ponto ali bem crucial dentro desse processo e, e vai, e vai ditar muita coisa, dependendo do resultado, de como for. E achei interessante, comentando algo que você falou, Gabriel, na questão da guerra no Irã agora, é interessante notar que nem o Trump, nem as pessoas próximas ali dentro do governo conseguem dar uma justificativa plausível para a guerra. Cada hora um fala uma coisa e dá para ficar claro realmente assim o não planejamento da ação. Isso chama atenção, é preocupante, mas ao mesmo tempo, não sei, pode ser, esqueci a palavra, mas eu enxergo como algo talvez esperado. É uma ação que você fala, não, tá, tudo bem, é o Trump, então faz sentido ele ter agido assim. Mas, mas ainda assim, é realmente assim, essa instabilidade do Trump é realmente algo que faz a gente ficar de olho no que vai acontecer. A gente tem uma ideia, mas ainda assim, no fundo, não tem ideia, porque ele é meio imprevisível. Ah, aqui o Gabriel falou, a base do Magno já teve que engolir muitas promessas e o governo abertamente quebrou com muitas
das promessas e a riqueza prometida ainda não chegou até a mesa do americano comum. Exatamente. Mais alguém? Algum comentário? Pergunta? Se não tiver, eu vou encerrar, mas antes eu vou falar para vocês. Eu vou compartilhar com vocês, eu acho que eu não compartilhei ainda, o artigo que a gente leu agora no começo. E depois eu posso compartilhar com vocês o artigo escrito pelo Stockmer sobre a teoria da autocratização gradual. Além disso, eu vou compartilhar com vocês, ficou muito bom. Como eu mencionei no começo, eu tinha vários artigos que são desde do ano passado, publicados no ano passado e esse ano, que falam sobre o Trump se encaminhando para uma ditadura, um autoritarismo e o declínio da democracia. Tem, acho que uma série de, acho que pelo menos uns 10 artigos que falam sobre isso, de diferentes fontes, e eu fiz aquele sisteminha de gerar um podcast, e está bem interessante para a gente poder entender o andamento das coisas. Algo bem interessante que um dos artigos ele menciona é que o Trump, o autoritarismo dele não está sendo tanto espelhado no autoritarismo de outros países, mas eu vou tentar lembrar agora a palavra, é no autoritarismo corporativo, se eu não me engano, é assim que eles chamam. Então, que é algo inspirado no mundo corporativo. Então, é interessante, acho interessante para vocês poderem ouvir depois e entenderem um pouco mais de tudo que está acontecendo e de como os Estados Unidos ele está caminhando de uma certa forma em direção a isso, tá? Eu vou compartilhar com vocês depois e eu espero que vocês gostem. Então, se não tiverem mais perguntas ou comentários, vamos encerrar então com uma oração. Deixa eu só parar aqui. Ai, cadê? Eu quero parar a apresentação. Vamos encerrar com uma oração então. Querido Deus, te agradecemos por esse momento que tivemos juntos. Te agradecemos porque podemos olhar para a história, para tudo que está acontecendo ao nosso redor e, de alguma forma, enxergar o que está por vir e, assim, buscarmos nos preparar. Pedimos que esteja conosco, nos ajudando a estar atentos ao que tem acontecido e que possamos estar prontos para os desafios que virão à nossa frente. Esteja conosco nessa noite e esse dia de sábado, nos abençoando e nos protegendo segundo a tua vontade. É o que te pedimos e agradecemos, no nosso nome de Jesus. Amém.